Deus, ele me chamou para uma batalha. E eu disse assim, olha Deus, ai daqueles, coitados daqueles que zombam de mim. Porque faz tempo que eu venho nesse monte, nunca vi eu dizer nenhuma dor de cabeça. Ao contrário, é porque tu não vais cair se foi Deus que te enviou. Tu vais estar sempre de pé, fazendo a vontade de Deus. Amém? Ezequiel 22:18, que diz assim: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória, e todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Amém? Deus aqui estava falando na época, Ezequiel, ele estava ali num calabouço de Nabucodonosor. Nabucodonosor criou uma prisão, uma cidade-prisão para o profeta, né? Onde aqueles descendentes, aqueles moradores mantinham o profeta naquela situação. Então Deus estava falando, né? Israel na época é onde é o Iraque hoje, né? Que ali tem um jardim na Babilônia, que foi criado por aquele homem. É esse Israel que Deus está falando aqui. E Deus está falando assim da escória. A escória é aquele líquidozinho extraído da prata, que transforma a lataria até nova em sucata, né? Então Deus estava falando assim através de Ezequiel. Porque Ezequiel estava naquele cativeiro daquele homem ali, naquele calabouço daquele homem, e ele vendo a igreja, vendo o povo, vendo as 12 tribos de Israel que estava caminhando por um grande abismo, né? Ezequiel também, ele estava tendo a visão do Apocalipse. A visão dele era apocalíptica, não é? Então Ezequiel ficava ali triste. A Bíblia conta o sofrimento do profeta Ezequiel, porque ele sofreu naquele calabouço, até Jesus, né, abater Nabucodonosor, abater e levantar o rei Ciro. Deus deu poder ao rei Ciro, onde ele mandou tirar Ezequiel, né, e através do profeta Neemias e sacerdote Esdra, que ele era de um povo que não adorava a Deus, né, Deus chamou ele dali. Então Deus, ele não faz acepção de pessoa, ele chama qualquer um, né, porque o ajudante de Neemias aqui era Esdra, e ele estava vendo que aquelas 12 tribos de Israel ia se tornar em sucata, que o templo, né, que até hoje a gente vê as ruínas de Salomão, né? Muita gente vai lá, mas não tem mais nada, só tem ruína. E Deus estava falando assim, a escória é aquilo que sai da boca do crente, que transforma em sucata a vida espiritual do seu irmão. Aquele crente que faz acepção de pessoa. Aquele, quando o Espírito Santo está usando, amado, é o Espírito Santo que vai dizer. Muitos têm dito, é porque ela está sendo, eu sou mulher de Deus, quem me usa é o Espírito Santo e não homens. Minha mente quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Eu vim aqui numa missão, eu nem igreja eu tenho. Fui excluída do templo do Senhor pelos profetas que profanam o santuário de Deus. Porque existem os profetas que profanam o santuário, existem os falsos profetas, os profetas de Baal e os verdadeiros profetas de Deus. O profeta de Deus, ele não recua da batalha. Ele não teme nada, ele tem certeza que Deus me enviou e ele não desiste. Ele permanece firme como Jesus. Então as escórias, essas destruições todas que nós estamos vendo, catástrofe provocada pela natureza por mãos humanas, destruído, transformando em sucata. É aquilo que transforma em sucata nações, vida, empresa, famílias, não é? As drogas transformando as escórias dos últimos tempos. Não está falando de escória aqui no sentido de se encostar, no sentido de destruir e destruir a vida dos irmãos. Porque se os irmãos iam fracos na fé, né? Aí vem aquele irmão assim, tem a forma da gente corrigir, né? Aqui esse abençoadinho aqui, uma vez Deus mandou passar um recado para ele, que muitas vezes o Senhor Deus manda ele passar o recado de Deus de conserto para o povo. E às vezes ele não passa com medo dos levantes. Mas quando Deus usa um profeta, eu oro muito com o Davi filho do Davi Miranda, ou o Davi Miranda, às vezes. Quando ele chama para frente, venha para frente os irmãos que estão em pecado, se o anjo da igreja, eu sou a primeira que vou. Agora, se ele disser no pecado, da prostituição, do vício, do crime, eu não estou, eu não vou. Mas ele não disse, eles venham para frente os irmãos que cometeram o pecado. Que cometeram o pecado. Não que está em pecado, né? Porque a gente peca toda hora. Eu já sou a primeira que corta.